Parece que o Oda anda castigando os fãs do Zoro ultimamente. Aparentemente, tivemos a confirmação do homem nunca ter de fato possuído o haki mais raro de todos e o Haoshoku que vimos ser liberado de suas espadas sempre ter sido, na verdade, do homem Kozuki Oden. Se isso for verdade, é melhor o Oda procurar um bunker, meu amigo, porque eu tô chegando pra te caçar. Contextualizando pra vocês saberem como essa história começou. Quando a gente volta lá no arco de Wano, vemos o Zoro ganhar a sua nova espada Emma, que um dia havia sido empunhada por ninguém menos que o antigo Shogun de Wano, Kozuki Oden. Algum tempo depois, quando o Zoro sobe até o topo de Onigashima para enfrentar os Yonkou, ele se prepara para usar a sua nova espada Emma contra Kaido, que afirma sentir um haki estranho emanando daquela espada e se pergunta como aquela espada podia emanar a presença do Oden. Essa frase já foi o suficiente para deixar a gente na dúvida se aquela espada estaria, na verdade, usando o poder do haki armazenado pelo Oden no passado, ao invés do poder do haki do Zoro atualmente. Ou se o Kaido havia apenas se confundido e tido a impressão de ter sentido a presença do Oden apenas por aquela já ter sido a sua espada um dia, ou ainda, quem sabe, pelo próprio Zoro ser alguém potencialmente tão perigoso quanto o Oden. Então tudo isso pode ser interpretado daquela cena e isso já foi o suficiente pra galera cair matando em cima dos fãs do Zoro e principalmente do Zoro, diminuindo o mérito dele, dizendo que o haki do Conquistador emanado pela Emma nunca havia sido do Zoro, mas sim, na verdade, do Oden. E essa discussão acabou voltando à tona por dois motivos atualmente. Primeiro, pelos novos Vivricards que compõem o databook mais atualizado de One Piece não listarem o Zoro como um usuário do haki do Conquistador, e também o capítulo 1122 do mangá de One Piece. Falando primeiro desse capítulo do mangá, vimos o robô ancestral do século perdido ser capaz de liberar um Haoshoku que havia sido selado no seu corpo por ninguém menos que o próprio Joy Boy 800 anos atrás, e que só veio a ser liberado agora pelo robô ancestral a fim de salvar o novo Joy Boy, expulsando os Gorosei da ilha de Egghead. Esse fenômeno, inclusive, não é algo inédito, como vimos durante o treinamento da Nami em Westeria, quando seu mentor apresenta uma corda para ela, que quando tem os seus nós desatados, causa uma ventania cada vez mais poderosa. Então, nesse momento, tivemos um precedente criado pelo Oda, em que se torna possível selar até mesmo energia cinética em objetos, claro, com uma dose de liberdade poética que o universo de One Piece permite com que isso seja possível de acontecer. E agora, vimos algo idêntico a isso quando o robô ancestral também desata um nó, liberando o Haoshoku selado por Joy Boy durante o século perdido. Ou seja, além de ser possível o selamento de energia cinética em objetos inanimados, também é possível o selamento de energia espiritual, como o Haoshoku, por exemplo. E quando voltamos para o exemplo da Emma, isso fortalece ainda mais a ideia de que o Haoshoku do Oden também pôde ser selado na sua espada e que aquele haki sentido pelo Kaido era, de fato, daquele homem que quase o matou e não do Zoro. Além disso, durante o mais novo Vivricard de One Piece, tivemos o Zoro não sendo listado como um usuário de Haoshoku. E uma coisa que precisa ficar clara quanto aos Vivricards, galera, e que eu vejo muita gente desconsiderar ou não perceber esse detalhe, é que eles nunca dizem que tal personagem não possui determinada habilidade. Se tal personagem possui o Haoshoku, por exemplo, ele vai ser listado com essa habilidade, mas se ele não possui o Haoshoku, a sua ficha vai ficar apenas em branco. O que eu quero dizer com isso é que, por mais que o Vivricard não tenha negado que o Zoro possua essa habilidade, fica implícito que o material afirma que ele não possua porque só existem essas duas opções. Ou o Vivricard afirma que um personagem possui tal habilidade, ou ele deixa em branco, e sendo esse segundo caso, fica subentendido que ele não possui, ou no máximo que essa ainda é uma questão em aberto. Então, se o Vivricard do Zoro não afirma que o Zoro possui o haki do Conquistador, existe a chance dele realmente não ter despertado essa habilidade, pelo menos ainda. O que, óbvio, né, só deixa toda essa discussão ainda mais confusa, sendo que o mangá pareceu ter deixado muito claro pra gente que o Zoro havia sido, sim, capaz de despertar o seu próprio Haoshoku durante a batalha contra o Kaido
e depois contra o King em Wano. Quer ver? Vamos recapitular um pouco os eventos de Wano. Primeiro, temos a cena do Zoro prestes a lançar um corte em direção ao Kaido, que depois chegou a cortar um dos chifres da caveira de Onigashima, e o Kaido sentindo o haki e a presença do Oden sendo emitida daquela espada. Depois, vemos o Zoro mandando um Ashura e causando uma cicatriz permanente no Kaido, que nessa hora pergunta se o Zoro também era capaz de usar o haki do Conquistador, e o Zoro responde que não fazia ideia do que ele estava falando. Então talvez o Zoro tivesse despertado seu Haoshoku de forma inconsciente, assim como já aconteceu com o Luffy diversas vezes no pré-time skip. Mais adiante, vemos o Zoro empunhando suas 3 espadas e prestes a finalizar o King. Nesse momento, vemos um monte de random ao redor do Zoro desmaiando e o King perguntando se o Zoro pretendia se tornar um rei, ou seja, alguém com o poder do haki do rei. E o Zoro responde dizendo que sim, e que isso seria necessário para ele cumprir a sua promessa tanto para o Luffy quanto para a sua melhor amiga Kuina. Ou seja, nessa hora, o Zoro pareceu reconhecer que ele foi capaz de despertar o seu haki do rei quando ele responde à pergunta do King sobre ele ter a intenção de se tornar um rei. E logo em seguida, vemos o Zoro ser capaz de emanar aqueles fluidos de haki de todas as suas espadas, não apenas da Ema, diga-se de passagem, que se tornou a característica visual do uso do Haoshoku avançado, quando esse haki é infundido nos seus punhos ou, no caso do Zoro, nas suas espadas. Além disso, vale citar também toda a narrativa que foi construída para culminar nesse momento da vitória do Zoro sobre o King, que tem tudo a ver com o conceito central do que é o haki em One Piece. Quando Rayleigh explica pela primeira vez esse conceito pra gente e para o Luffy também, ele diz que o haki é, abre aspas, o ato de não duvidar. Ou seja, é você ter a confiança e a certeza da sua própria ambição. E quando observamos a batalha do Zoro contra o King, podemos ver como o Zoro começou a duvidar de si mesmo durante a batalha e da possibilidade dele conseguir superar aquela barreira impenetrável que era o King. Naquele momento, ele começou a duvidar de si mesmo e da sua própria capacidade de conseguir se tornar o espadachim mais forte do mundo. Mas no instante em que o Zoro decide entregar todo o seu haki para Ema, mesmo que isso significasse a sua morte, naquele instante o Zoro deixou de hesitar. Ele deixou novamente de ter medo de morrer e ele passou a ter a certeza de que ele era capaz de ser o mais forte. Haki é o ato de não duvidar, e no instante que o Zoro deixou de duvidar de si mesmo, ele foi capaz de despertar o seu haki do Conquistador. Então, galera, toda a narrativa daquele momento foi construída de forma magistral para fazer com que o Zoro fosse realmente capaz de despertar o seu próprio Haoshoku, mesmo que de forma tardia comparado a outros personagens que costumam despertar ainda durante a infância. E só uma observação aqui, galera, eu sei que algumas pessoas também vão citar aquela cena ainda durante o arco de Wano, quando o Zoro tava na festa do Queen, se eu não me engano, e derruba uns randoms ali, ou aquela clássica cena do arco de Sabaody, quando o Zoro intimida uns randoms com o olhar também, mas as duas cenas são só coisa da Toei forçando o Haoshoku pra cima do Zoro, mas que não existiram no mangá. A de Sabaody foi inserida provavelmente porque o Haoshoku começou a ser mais usado justamente durante aquele arco e a Toei acabou se empolgando com o Zoro, e a de Wano provavelmente por causa das cenas posteriores, onde o Zoro derrota o King e corta o Kaido. Então, se o mangá já tinha praticamente confirmado, a Toei deve ter pensado, bora meter o louco só pra levantar ainda mais o hype. Agora, vamos relembrar como funciona exatamente a espada Ema para a gente entender melhor tudo isso e chegar numa possível conclusão. O que sabemos é que a Ema força o seu portador a liberar o seu armamento e canalizar essa energia para a Ema, ou seja, a espada drena o espírito do seu portador de maneira forçada. Porém, o Zoro foi capaz de puxar de volta o seu armamento e impedir que ele tivesse a sua energia vital totalmente drenada. O próprio Sukiyaki parabeniza o Zoro e diz que se fosse uma pessoa normal, a Ema já teria drenado todo o seu haki e sobrado apenas a casca da pessoa. Além disso, Sukiyaki também diz que a Ema ainda não é uma lâmina negra e que se o Zoro obtiver sucesso nisso, ela subiria de rank, se tornando uma espada de grau supremo. Ou seja, galera, na prática é como se a Ema fosse um carro muito potente, imagina aí uma Ferrari, por exemplo, que vai beber
você gasolina, no caso o hack do seu dono sem piedade, até você ficar sem nada, meu amigo, sem dinheiro, sem combustível nenhum, se você não tomar muito cuidado ao acelerar demais com ele. E é um carro que qualquer pisada de leve já vai arrancar e gastar ainda mais gasolina. No caso, qualquer balançada de leve da espada, você vai acabar cortando um penhasco inteiro. Particularmente, eu adoro essa analogia e acho que ela funciona muito bem para ilustrar o funcionamento geral dessa espada. Agora, considerando o precedente que foi aberto envolvendo a possibilidade de um usuário selar o seu haki em objetos inanimados e considerando também a forma como o Kaido reagiu ao Zoro empunhando essa espada contra ele, faz sentido a gente pensar que o tanque de gasolina desse carro, ou no caso o tanque de haki dessa espada, já havia sido parcialmente preenchido pelo Oden e agora o Zoro precisa terminar de encher esse tanque até que a espada se torne permanentemente negra. Ou seja, você deve alimentar a sua espada gradualmente com o seu haki durante uma vida de treinos e batalhas, sem deixar que ela drene toda a sua energia de uma só vez e você acabe morrendo, que dessa forma ela se tornará uma lâmina negra um dia. E a conclusão que a gente pode tirar disso é que essa espada parece usar tanto o haki já armazenado antes pelo Oden, como também o haki do próprio Zoro, que também é drenado para dentro da espada. Isso explicaria a reação do Kaido ao sentir a presença do Oden, como também o fato do próprio Zoro precisar alimentar a Emma com o seu próprio haki para que ela pudesse continuar sendo usada. Mas, por mais que a Emma beba dessas duas fontes diferentes, talvez o haki que mais se sobressaia entre esses dois seja o haki do Oden, já que ele empunhou essa espada durante mais de 2 décadas, então o seu espírito se encontra muito mais forte e muito mais presente dentro daquela espada. Ou, em último caso, mesmo que o Zoro tenha evidentemente contribuído com seu armamento para alimentar a Emma, talvez o Haoshoku emitido por ela, o haki do Conquistador, tenha sido proveniente apenas do estoque já armazenado pelo Oden previamente, que esse sim a gente tem como fato ele ser alguém que detém o haki do Conquistador. E nesse caso, tudo que a gente pensava sobre o Zoro possuir esse haki seria, na verdade, uma grande farsa. Honestamente aqui, galera, eu não vejo o menor sentido do Oda fazer isso. A gente tá falando do bando do futuro rei dos piratas. Para pra pensar na tripulação do Roger, que tinha o próprio Roger com Haoshoku, o Rayleigh, que faz um paralelo muito evidente com o Zoro, também possuindo o Haoshoku. Se a gente for forçar a barra, vale citar o Douglas Bullet, né, vilão do filme Stampede, mesmo ele sendo filler, e mesmo até o Shanks, que apesar de não possuir ainda naquela época, depois veio a possuir também. Já no bando do Luffy, você tem o próprio Luffy com Haoshoku e, se bobear, até o Usopp com Haoshoku, já que durante o arco de Wano ele mentiu sobre ter esse haki, quando na verdade era o haki da Big Mom. Então mais uma mentira que deve acabar se tornando verdade também. E aí você não vai ter, na verdade, o Zoro com Haoshoku também? Pelo amor de Deus, né, galera? Já não basta o descaso com a história do Zoro com o país de Wano ter sido revelada como uma mera curiosidade numa SBS, o Zoro não vai ter o Haoshoku também, sendo que todo o top tier, praticamente todo, vai ter. Então, pra mim, galera, o que rolou naquele Vivre Card foi mais uma decisão precavida, ou muito precavida, por parte dos editores que não quiseram colocar a mão no fogo, e o Oda, como supervisor desse material, deve ter deixado por isso mesmo, por enquanto, ou se bobear, ele já aprovou o negócio sem nem ler, né? Então, depois pode muito bem também sair um novo card atualizado com a confirmação oficial, né? Mesmo quando o card de um determinado personagem já saiu, de vez em quando tem um novo sendo atualizado saindo depois. E quanto à espada Emma, de fato segue uma incógnita se o Zoro teve participação na liberação do Haoshoku no final da batalha contra o King, ou se foi apenas o Haoshoku já armazenado previamente pelo Oden. Se for pra gente pensar no meio termo, talvez a maior parcela do Haoshoku tenha vindo de fato do Oden mesmo, mas o Zoro também tenha contribuído com dele, mesmo que de forma menos expressiva. Bom, como sempre, eu quero saber as opiniões de vocês sobre isso aí nos comentários, se vocês concordam, discordam ou se vocês têm algo a acrescentar. Eu acho que deu pra gente cobrir muito bem esse assunto de forma geral, de forma muito didática até nesse vídeo, sempre da forma mais imparcial possível, como é uma prática inalienável aqui nesse canal. Então, deixa o feedback de vocês aí embaixo dizendo o que vocês acharam, e se você perdeu os últimos vídeos aqui do canal sobre One Piece, eles vão aparecer
aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!